Queridos, eu quero ler um texto do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16, versículo 33, onde o texto diz: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, com base neste texto, que está inserido nas últimas instruções que Jesus dá aos seus discípulos acerca da sua partida, acerca do que estava por vir. Quando nós observamos todo o contexto, os desafios seriam constantes e consequentes. A Bíblia nos mostra que João, ele relata estes feitos, sendo ele um dos mais íntimos de Cristo. E ele retrata em toda a sua escritura, através de muitos milagres, comprovando que Cristo é Filho de Deus. Diante de um contexto de desafios, observamos que desde os meados do capítulo 14, quando começa o discurso, naquela reunião tenebrosa, em um contexto psicológico, onde os discípulos começaram a ouvir palavras que não imaginaria, pois a sua crença ainda estava abalada. Quando nós lemos no capítulo 15, a partir do versículo 18, Cristo diz, naquela mesma reunião de instruções: Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, aborreceu a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos destas palavras que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Ou seja, nessas instruções finais, antes da sua partida ao Pai, Cristo previne e adverte aos discípulos acerca dos desafios que estava por vir. O começo do capítulo 16, ele volta a falar sobre isso, para que, prevenindo-os do que o mundo iria trazer de perseguições. Quando nós analisamos, são 5 pilares que determinam o convívio ao viver dos povos: o pilar econômico, político, cultural, tecnológico e a religião. Então, se consiste neste contexto o termo mundo. São eles que determinam o modo de viver dos povos. Então, tendo em vista que Cristo adverte que o mundo não o reconheceu, que o mundo não acreditou nele, e por isso perseguiu-lhe, então não seria diferente para aqueles que, escolhidos por ele, foram para continuar falando o mesmo contexto e o mesmo ensino do Evangelho. E para falarmos, quero, com base na história,
mostrar-lhes o contexto da tonalidade, da contundência da palavra ânimo inserida dentro deste contexto das últimas instruções. Ânimo. Quando nós observamos o grupo dos discípulos de Jesus, diretamente os apóstolos, formado por 12 homens, 11 deles eram oriundos de um contexto chamado Galileia. Era um contexto tido por simples, aonde eles não se dedicavam aos estudos da lei, da Torá, tão profundamente como o povo da Judeia. O convívio com os romanos e os gregos era uma verdade. E dentro do contexto, isto fazia com que eles não vivessem uma vida espiritualmente fervorosa. E isto era ponto discriminatório por parte dos da Judeia. Os irmãos hão de convir que os próprios fariseus desafiaram Nicodemos a procurar nas Escrituras se porventura surgiu algum profeta da Galileia. E esqueceram que Jonas provavelmente era da Galileia. Não. Então era um povo galileus de características diferenciadas. Era um povo nacionalista. Era um povo trabalhador, resiliente. E foi neste contexto que Cristo escolhe os seus apóstolos, ensinando-os, os instruindo naquilo que eles já tinham. Cristo vai estimulando a melhoria. Eles eram tão nacionalistas que não aceitava a opressão romana. Então este foi um dos pontos que os próprios discípulos, quando se chegaram a Jesus e chamados por ele, possivelmente em uma ótica revolucionária, onde a proposta de Cristo era libertar os judeus e todo o mundo. Então dá-se a entender que a primeira modo como eles eram corajosos, destemidos, patriotas. Então a visão deles era que Cristo estava falando de um contexto material, monárquico, a ponto que nas Escrituras você vê muitas vezes alguns ou familiares se demonstrando como tais. Se nós observarmos o assunto destas últimas instruções, depois de aproximadamente 3 anos passaram-se, e eles sendo catequizados no novo ensino, no conjunto dos ensinamentos de Cristo, que é o Evangelho de Cristo. E agora Jesus diz a eles que está chegando a hora que eles vão o procurar e não vão encontrar fisicamente. Então nestas últimas instruções, quando Jesus está falando da sua ida, eles não acreditam. Alguns diziam: do que é que ele está falando? Nós não estamos entendendo. Aí Jesus disse: o mundo vai se alegrar e vocês vão ficar tristes. Eu estou indo, mas eu deixo uma palavra para vocês: ânimo, para não naufragar na fé. Se nós observarmos o contexto cultural,
4 idiomas predominavam neste tempo: o hebraico, o idioma original dos hebreus; o aramaico, o popular; o grego e o latim. No hebraico, eles falavam, todos os hebreus, antes do cativeiro. Quando eles foram levados para a Babilônia, ou levados à Babilônia como cativos, a influência babilônica, a cultura babilônica, que o aramaico era quem era o idioma oficial. E quando a maioria dos judeus voltaram da Babilônia, o aramaico se torna também uma das suas línguas. Com o advento do Império Grego Macedônio, quando Alexandre, com o seu grande e poderoso exército, conquistou muitas terras, inclusive a Palestina, o grego predomina. Então o governo, o imperador, dava privilégios, favorecia com incentivos financeiros a todas as províncias que a eles agora pertenciam. Aqueles que incluíam e adaptavam a cultura grega em seu dia a dia eram incentivados por motivos financeiros. Então agora o grego na cultura começa a fazer parte da nova geração. Agora a cultura grega, o idioma grego se torna uma língua popular. O aramaico era a língua do povão. O grego, para assinar documento, todo o contexto jurídico era o grego. E este idioma foi eliminando, foi tirando esta cultura grega alguns costumes dos hebreus. Costumes como os tais, os nomes. Agora os hebreus colocavam nomes de filho não mais como antes, que tudo se direcionava a Deus. Deus é meu juiz, Deus é minha fortaleza, como nós ouvimos, Deus é isso. Não, mas agora motivados por esses incentivos, e essa cultura vai permeando dentro do contexto. E agora os pais hebreus colocavam o nome dos filhos de mitologia, dos deuses da mitologia grega, Apolo e outros, porque eram lindos. A cultura cotidiana vai roubando os bons costumes. E cerca de 64 anos antes de Cristo, o general Pompeu, tendo a fragilidade com a morte de Alexandre e dos seus generais, o Império Romano predomina sobre a Palestina. E o latim era o idioma oficial do Império Romano, oriundo do contexto indo-europeu. Era um contexto, era um idioma, e este idioma latim também tinha sua parte, porque na maioria dos soldados esses idiomas eram quem eram falados no nome de Cristo. Então agora o hebraico era a língua litúrgica, o aramaico era uma língua popular. O aramaico não se precisava ir à escola para aprender. Os irmãos, só para ter uma ideia, era como um contexto. Nós falamos o português, mas para aprendermos o português temos que estudar. Mas para falar como a gente fala, não precisa ir à escola, a gente aprende em casa com os pais. Era isso a diferença entre o hebraico e o aramaico. O aramaico se torna uma língua litúrgica pela hierarquia do judaísmo, aonde se estudava a Torá. O aramaico não precisava mais
poli-lo, porque era aprendido num contexto popular. E há quem diga que a maioria dos sermões de Jesus foi no aramaico, porque o povo entendia melhor. Então isto agora começa a interferir. E com o advento dos romanos, o latim entra no contexto. E veja que a palavra ânimo que Jesus fala nas últimas instruções, ela é oriunda do latim animus, que para nós é ânimo. Etimologicamente falando, a palavra original do latim animus é coragem, é fé, é determinação excessiva diante de umas circunstâncias perigosas ou circunstâncias perigosas. Então a palavra ânimo, no seu contexto etimológico, vem do latim, e é o que Jesus passa para os seus discípulos. Tenham ânimo, ou seja, tenham determinação excessiva, tenham coragem, porque isso que está por vir vai precisar ter ânimo para vocês sobreviver e não naufragar na fé. Então agora aquelas palavras, esta palavra ânimo é impregnada no coração dos apóstolos. É aqui que a história da qual eu quero tomar parte dela mostra que a igreja tem no seu DNA perseguições. A palavra, veja que a Bíblia diz que neste discurso eles ficaram tristes. E no Antigo Testamento a palavra felicidade e alegria era característica do tempo da salvação. E eles se entristeceram. E Jesus disse a eles: no mundo vocês terão aflições. Veja que não está no singular, está no plural, aflições. O mundo vai causar isso em vocês. Quando nós observamos 19 séculos de história de perseguições duríssimas, os 300 primeiros anos da igreja, eu tentei entender o quanto esta palavra ânimo fez parte no cotidiano da igreja. A coragem excessiva, a determinação excessiva diante de situações perigosas. Se nós observarmos a história, a igreja é expert em perseguições e em tribulação. Os primeiros séculos da igreja, creio que 90% dos apóstolos não tiveram morte natural. E qual era o crime? O nome de Jesus. O mundo os odiava. O mundo, baseado nesses 5 pilares, os aborrecia, porque eles se tornaram estrangeiros na própria terra, assim como Jesus não foi aceito. E agora os seus seguidores, aqueles que iriam continuar falando neste nome, padeceria das mesmas perseguições. Lembrai-vos que o servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, por certo vocês também perseguirão. O primeiro ponto foi religioso.
quando o ortodoxismo judaico não aceitava a propagação deste nome. Então vieram as prisões para calá-los. Mas o que motivava-os diante de prisões, de ameaças de morte? Eles terem este ânimo em meio às aflições. Tenham ânimo. Tenham ânimo. Tenham coragem, porque eu venci. E se eu venci, vocês também vencerão. Foram crucificados vivos, porque o mundo não os aceitava. Esfolados, tirado o couro vivo de muitos. Mas este ânimo os motivavam a não desistir. Eles buscavam forças excessivas e coragem, a determinação para não desistir e não fraquejar na fé. Outros apauladas, outros aos leões e às feras. Os 300 primeiros anos foram tão doloridos. Foram tão doloridos. 64 anos depois de Cristo, foi quando Nero incendiou Roma e usou os cristãos como bode expiatório, culpando-os. E esta perseguição desencadeou em todo o Império Romano e aos poucos foi tomando conta de todo o canto da terra onde havia cristãos. Foi nesse período que Tertuliano escreveu que os cristãos eram culpados de tudo o que acontecia. Em uma daquelas suas escritas, ele menciona dizendo: se o rio Tigre, ou seja, se as enchentes do rio Tigre chegam às paredes, se o rio Nilo a goa não transborda no campo, se o céu não se move e a terra se o faz, cada praga, cada fome, os cristãos são culpados, são os culpados. E a determinação era: joga ele aos leões. Eles eram culpados de tudo que acontecia, e a sentença era aos leões. E muitos deles, diante dos leões, tinham ânimo, coragem excessiva, determinação excessiva no original, para não desistir, para não fraquejar. O mundo aborreceu a mim, e com certeza aborrecerá vocês, porque vocês são estrangeiros na própria terra. No ano 303, quando o imperador, salvo engano, quando o imperador Diocleciano determinou a destruição de todas as igrejas, Diocleciano determinou que todos os cristãos fossem dispensados do exército, do governo. O negócio ficou tão sério economicamente, politicamente, que Eusébio escreve que muitas cidades cristãs foram arrasadas, destruídas pela fúria deste império. Foram 19 anos
19 séculos, melhor dizendo, de perseguições. E a igreja nunca parou. Uma geração ia, outra geração vinha. Mas essa palavra tem um ânimo. Não desista. Busque coragem, além da que você já tem. E não deixe naufragar a vossa fé diante das circunstâncias perigosas. 19 anos de história que você lê e as lágrimas caem. De cristãos que eram colocados em lugares estreitos como caixões, e os seus corpos eram penetrados por pregos. De cristãos que eram colocados dia e noite em quartos escuros com pingueira de água, para a pressão psicológica fazer eles desistirem da fé. Aonde estes cristãos buscavam ânimo? O capítulo 15 a 16, Jesus fala que o Consolador viria, que o Espírito Santo ia estar com eles, para fazê-los suportar os momentos difíceis. Com uma institucionalidade da igreja, com o advento do Islã, do comunismo, o socialismo, a igreja silenciou. No meio das perseguições, se via mais milagres. No meio dos momentos difíceis, quem não tinha oportunidade começa a ter. A perseguição está no DNA da igreja. Eles diziam, neste tempo de crise, que a perseguição fazia parte da história da igreja. E não só isso, mas aqueles que davam a vida por amor a Jesus eram tidos em alta estima. O que é que o Senhor quer falar? É que os cientistas, os economistas, dizem que crise maior está por vir. Crises que a nossa geração nunca viveu. Eu recebi um pedido de oração ontem de pessoas, de famílias, que tem pessoas que já estão suicidando-se. Diz pessoas que não têm a Cristo, que não está suportando as perdas e as circunstâncias perigosas e difíceis, e estão tirando as próprias vidas. Mas a igreja tem um diferencial. Ela entende esta palavra, ânimo. Ela busca sempre coragem excessiva diante de circunstâncias perigosas. Dizem que está vindo uma recessão como nunca na história. Mas o bom é que quando nós lemos o capítulo 16, do mesmo evangelho segundo escreveu João, quando nós lemos dentro de um contexto, versículo 20, Jesus disse: na verdade, no mesmo discurso, na mesma reunião, na verdade vos digo,
que vós chorareis e lamenteis, e o mundo se alegrará. E vós vão estar tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra das aflições pelo prazer de haver nascido um menino ou um homem no mundo. Assim também vós, agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez os verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará. Aleluia. O próprio apóstolo Paulo disse que a glória, a alegria, a grandeza que está reservada para nós não há de se comparar com as aflições desta vida. É bem maior a alegria que está reservada para nós. Tenham ânimo. Tenham coragem. Tenham força. Sejam determinados excessivamente. É isso que quer dizer a palavra ânimo no latim, de onde ela é oriunda. Tenham forças para não desistir. Este é o Evangelho. De suportar crises e momentos difíceis. É neste momento que Jesus é mais chamado, é mais pregado, é em momentos difíceis de crise. Então por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, aonde você esteja na sua residência, aonde você esteja no seu carro, no seu trabalho, que está conectado neste canal, eu te digo, independente do que há por vir, independente das circunstâncias perigosas que estamos vivendo, e segundo os especialistas vai piorar, independente do dano que ela venha trazer, Jesus nos preveniu: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Mas por que bom ânimo? Porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então vamos lá, amigo. Então vamos lá, amiga. Você consegue. Talvez você está querendo desistir pelas aflições. Talvez você não esteja suportando as circunstâncias. Aciona o ânimo. Aciona a coragem excessiva que moveu a igreja durante esses 20 séculos. E o mesmo Espírito está conosco. E neste final de manhã, a palavra que eu vos tenho é ânimo, é coragem, é fé em meio às circunstâncias perigosas. Aonde você esteja, vamos lá. Mas o que é que me faz ter ânimo diante das circunstâncias que só vem tristeza? É que Jesus afirmou: a vossa tristeza se tornará em alegria. É por isso que alguém me questiona: como é que pode, Genival? O mundo todo preocupado e vocês cantando. Como é que pode o mundo todo isolado e vocês lutando para cultuar e adorar este Jesus? É ânimo, é coragem que Ele nos deu. Ele disse: fui eu que tirei vocês do mundo, e por isso que o mundo vos odeia. Vocês não pertencem mais a Ele. Se vocês fossem do mundo, o mundo amava vocês.
Na maioria o mundo estará alegre e vocês tidos como povinho tristes. Mas a vossa tristeza se tornará em alegria. E essa alegria ninguém, nem as aflições, tirará de vocês, porque ninguém vos la tirará. Então, aonde você estiver, diga comigo: a minha alegria nada e ninguém tirará, porque eu tenho ânimo. Em meio às adversidades, ânimo. Em meio às perseguições, ânimo. Diante dos leões, ânimo. Diante do fogo, ânimo. Diante das feras, bom ânimo, bom ânimo. É o que Jesus disse à igreja: eu venci. Eu venci. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eleva a voz a Ti, apresentando, Senhor, as famílias, apresentando aqueles que estão pensando em suicidar-se, apresentando o menos favorecido, apresentando, Senhor, as necessidades do Teu povo e do mundo como um todo. A Bíblia diz que nada acontece sem a Tua permissão. E se não fosse o Senhor, a nossa fé se esvaía, mas é o Senhor que nos guarda. E por ter este ânimo diferenciado, Senhor, a Tua igreja ora a Ti. Anima aqueles que estão desanimados. Aqueles que estão desistindo, os traz de volta. Salva vidas. Entra nos lares, nas famílias. Dê coragem àquele que perdeu. Dê determinação àqueles que deixaram de ser determinados. E as aflições busca sucumbi-los. Mas a Tua palavra nos previne do que estava por vir. E ainda o que está por vir. Mas a Tua palavra nos adverte e nos motiva: ânimo, ânimo, para não desistir. Que Deus te abençoe.